conceitos principais. Aqui nós iremos formalizar a respeito dos conceitos de proporção. O primeiro conceito, a primeira definição, diz que, dadas 4 grandezas da mesma espécie, A, B, C e D, por exemplo, que podem ser segmentos, áreas ou volumes, de forma que nós estamos a falar de grandezas da mesma espécie. Então, estou a relacionar áreas com áreas, volumes com volumes, então sempre da mesma espécie. Diz que A está para B, assim como C está para D, quaisquer que sejam os números naturais M e N, então eu vou ter essas relações entre eles, ok? Então, essa é a primeira definição. Como consequência direta da primeira definição, nós temos o teorema de Thales, que diz que se duas retas são transversais e um feixe de retas paralelas, então existe a razão entre os eixos quaisquer de uma delas, que vai ser igual à razão entre os segmentos correspondentes à outra. Por exemplo, eu tenho aqui duas retas que são transversais e eu tenho um feixe de retas paralelas. Esse segmento aqui, PQ, está para RS, assim como esse segmento TU está para VX. Então, eles serão todos proporcionais. Então, a razão dos segmentos vão ser correspondentes entre si. Já a definição 2, eu digo a respeito de grandezas x e y, por exemplo, que são proporcionais ou diretamente proporcionais. Eu tanto posso dizer proporcionais ou diretamente proporcionais, que eu vou estar a me referir à mesma coisa. Então, eu vou ter uma relação do tipo y vai ser k vezes x, ou a divisão entre as grandezas vai ser a própria constante. Então, a constante de proporcionalidade ela vai ser positiva. Então, aqui elas estão se relacionar diretamente. Eu tenho um exemplo. A distância que um veículo com velocidade constante de 35 metros por segundo percorre ao longo do tempo t vai me representar essa relação, ou seja, a distância vai ser 35 vezes o t, que é o tempo. Quer dizer, então, que eu vou encontrar uma grandeza, multiplicar pela constante, que no caso é 35, que eu estou falando de velocidade constante, então esse nosso k vai ser 35, e isso me representa a proporcionalidade direta, que vai ser entre a distância e o tempo. Quanto maior a distância, maior o tempo, e vice-versa. Já a definição 3, eu tenho a relação inversamente proporcional entre as variáveis x e y. Ou seja, a minha variável y vai ser igual à constante k dividido por x, ou a multiplicação das variáveis vai ser igual à constante. Isso me dá uma relação inversamente proporcional. Por exemplo, eu tenho um cone de área e base de altura que são variáveis e um volume que é constante. De tal forma que o A e H representam a área da base e a altura nessa ordem. E o volume é 4 metros cúbicos. Ou seja, a multiplicação da área da base vezes a altura vai me representar 4, que é como se calcula o volume de um sólido. Ou a altura vai ser 4 dividido pela área da base. Significa dizer que a altura e a área da base são inversamente proporcionais. Então, eu tenho aqui 4, que vai ser o K, que é o volume. Eu tenho aqui o Y, que vai ser, no caso, a altura. E o X, que no caso vai ser a área da base. Então, vamos ter aqui representações gráficas. Aqui, em azul, eu vou ter o gráfico da proporcionalidade, que me representa uma reta, né, que vai ser uma equação linear. E em vermelho, eu tenho um gráfico da proporção inversa, que vai me dar esse formato. Então, se eu, por acaso, em alguma questão, souber já identificar os gráficos da proporção direta e a proporção inversa, isso já vai ser uma grande mais-valia, porque já fica mais fácil para resolver a questão. Existem questões que a análise gráfica faz parte da questão, ou a própria questão já é análise gráfica. Nós